Sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre as medidas de posição e dispersão. As medidas de resumo têm o objetivo de sintetizar ou caracterizar um conjunto de dados. São expressas por um único número que trazem em si um significado dentro do conjunto. São extremamente necessárias e eficazes na comparação entre dois ou mais conjuntos de dados e, além disso, servem à inferência estatística. As medidas de resumo podem ser separadas em três tipos: medidas de posição, relativa à posição que o elemento ocupa dentro do conjunto ordenado; as medidas de variabilidade, que expressam a dispersão dos elementos em relação a um valor, geralmente a média; e as medidas de assimetria e kurtose, que analisam a proximidade da distribuição dos elementos em relação a uma curva padrão, geralmente a curva normal, também conhecida como curva de Gauss. As medidas de posição são assim chamadas pois relacionam-se à posição de determinados valores no conjunto ordenado de dados. Entre as medidas de posição, destacamos medidas de tendência central, observadas no centro do conjunto ordenado. São elas a média, a moda e a mediana. Medidas separatrizes determinam valores que dividem o conjunto em partes iguais. Os quartis, por exemplo, dividem o conjunto em 4 partes de mesmo tamanho. Vamos começar pela média. É representada por x barra quando se refere à amostra, e pela letra grega mi quando se refere à população. É dada pela razão entre o somatório dos elementos e o tamanho do conjunto. Moda é o valor predominante no conjunto de dados, ou seja, o valor de maior frequência simples. Pode não existir quando todos os valores têm a mesma frequência. É múltipla quando vários itens, mas não todos, têm a mesma frequência simples, e esta é a maior do conjunto. Mediana é uma medida de posição. Antes de determiná-la, devemos nos certificar que os dados encontram-se ordenados. É o valor que se encontra no meio da distribuição, que divide os dados em 2 partes iguais. Se n é ímpar, a mediana será o valor central. Se n for par, a mediana será dada pela média aritmética entre os 2 valores centrais. Medidas de variabilidade. Embora as medidas de posição deem uma boa ideia das características dos dados sobre a análise, elas por si sós nem sempre são suficientes para caracterizar completa e adequadamente conjuntos distintos, especialmente quando seus elementos apresentam grandes disparidades. Como as medidas de posição podem ser próximas até para conjuntos de valores distintos, seu estudo costuma ser completado por outros parâmetros, entre os quais se inclui com bastante destaque o grau de dispersão da variável, considerada em torno de uma de suas medidas de centro, em geral, sua média aritmética. As medidas de variabilidade são a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Existem 2 símbolos associados à variância e ao desvio padrão, sendo S ao quadrado e S, variância e desvio padrão, respectivamente, para amostras. E sigma minúsculo ao quadrado, sigma, o desvio padrão para populações. O coeficiente de variação é representado pela sigla CV. Observe que não é por acaso o fato de desvio padrão e variância utilizarem o mesmo símbolo, sendo que a variância está ao quadrado e o desvio não, uma vez que existe realmente essa relação matemática entre os dois. Se tivermos o desvio padrão, elevando essa medida ao quadrado, obtemos a variância. Da mesma forma, uma vez que a variância foi encontrada, ao extrair a raiz quadrada, encontramos o desvio padrão. Para calcular a amplitude total, subtraímos o valor máximo menos o valor mínimo do conjunto. O coeficiente de variação é dado pelo desvio padrão sobre a média aritmética vezes 100. Essa é uma medida dada em porcentagem e muito utilizada para comparar conjuntos de dados que apresentam natureza diferente. Para o cálculo da variância, temos 2 fórmulas que podem ser aplicadas: a fórmula amostral e a populacional. A variância amostral pode ser calculada pelo somatório do quadrado da diferença entre cada elemento e a média, dividido por n-1, ou utilizando a fórmula alternativa apresentada abaixo.
Em dados agrupados, substituímos ou acrescentamos a frequência de cada elemento multiplicando o resultado dessa diferença. Se os dados tiverem intervalos de classe, no lugar de x, iremos utilizar o ponto médio. O mesmo vale para a fórmula alternativa. Já em dados populacionais, a fórmula substitui a média amostral pela média populacional. Uma vez que a variância é calculada, para obter o desvio padrão, devemos extrair a raiz quadrada do resultado do cálculo da variância. Vamos ao exemplo. Temos aqui a idade de 12 pessoas. Queremos primeiramente calcular a média. A média é dada pela somatória das idades, dividindo pelo número de elementos. A soma desses resultados, obtemos 394, dividido por 12, arredondando o resultado para uma casa decimal, 32,8. Modo é o valor que aparece mais vezes ou o valor mais frequente. Vamos ver agora qual é a idade modal. A moda é o valor mais frequente. Analisando o conjunto, observamos que o valor mais frequente nesse conjunto é o 34, que aparece 3 vezes. Portanto, essa será a nossa idade modal. Bom, mediana. Mediana é o valor central. Para a determinação da mediana, devemos primeiramente organizar o conjunto. Então, vou escrevê-los em ordem crescente. Primeiro 18, depois do 18 vem o 30, que aparece 2 vezes. Depois temos o 32, o 33, o 34, que aparece 3 vezes, 35, 36, 38 e 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Nesse caso, temos um conjunto com quantidade par de elementos, portanto, a mediana será dada pela média aritmética entre os dois valores centrais. 12 elementos, teremos 6 para cada lado. 6 de um lado, 6 do outro. Esses são os dois valores centrais. Como eles são iguais, a mediana 34 mais 34 dividido por 2, que dá o próprio 34. Essa é a idade mediana. Veja agora como calcular a média e o desvio padrão e, a partir do desvio padrão, obter a variância para um conjunto de dados não agrupados. Primeiramente, devemos colocar a calculadora em modo estatístico. Para isso, opção Mod 2. A calculadora vai entrar em modo SD, que é o modo estatístico. Devemos, a partir daí, introduzir todos os dados do conjunto da seguinte forma. Primeiro elemento, 34. Acionamos a tecla M+. Esse processo vai fazer com que o número seja armazenado na memória. Para cada um dos demais, deve ser feito o mesmo processo. A tecla M+, fará o armazenamento dessas informações. Feito isso, devemos acionar Shift 2. Ao acionar as teclas Shift 2, você irá visualizar 3 opções. X barra na opção 1, o símbolo X sigma N e X sigma N-1 nas opções 2 e 3. O primeiro é a média, o segundo é o desvio populacional e aqui temos o desvio amostral. Portanto, para obter a média e o desvio amostral, para a média, acione a opção 1, igual, e a calculadora irá te mostrar o resultado da média do conjunto.
Para o desvio amostral, novamente Shift 2, opção 3, igual. E você terá o desvio amostral. Para chegar ao valor da variância, eleve o resultado do desvio ao quadrado. Acionando então as teclas, a tecla Shift, opção 2, 1, igual, você vai obter a média. A média desse conjunto, 32,8. Ao acionar as funções Shift 2, opção 3, você vai obter o desvio padrão do conjunto, 5,51. E para chegar à variância, eleve esse resultado ao quadrado. Variância 30,33. A unidade de medida dessas informações, a média está em anos, o desvio é dado em anos e a variância em anos ao quadrado.